Portal Drops, em entrevista com a secretária de Saúde de Indaiatuba, Graziela Garcia. Secretária, na semana passada foi feito um anúncio de que a vacinação contra a Covid-19 está perto do fim. Quando exatamente a vacinação vai ser encerrada em Indaiatuba? Nós não temos a previsão do encerramento total, da finalização da vacinação contra a Covid-19. Mas Indaiatuba já passou dos 90% de cobertura vacinal, são mais de 230 mil pessoas com o esquema vacinal completo. Então, nós estamos esperançosos que nos próximos meses, gradativamente, sempre de olho no cenário epidemiológico, né, que isso é muito dinâmico, mas que gradativamente a gente possa, nos próximos meses aí, fazer um calendário mais longo, um calendário anual de vacinação, né? Aí muda a questão do ponto de vacinação? Deixa de existir aquela estrutura do centro esportivo, é isso? Isso, nós temos o planejamento na secretaria que gradativamente, assim que for anunciado o calendário anual, que a vacina contra a Covid-19 possa ser disponibilizada para a população nos bairros, nas unidades de saúde, de uma maneira muito tranquila, assim como nós fazemos com a vacina contra a gripe. Essa é a nossa expectativa para o próximo ano. E neste momento há uma flexibilização, né? Não precisa de uma convocação prévia para que a pessoa vá tomar a vacina que estiver faltando. Isso é mais uma evolução possível pelo momento epidemiológico que nós estamos vivendo. Então não há mais a necessidade da convocação. É uma porta aberta 3 vezes por semana para receber a população para fazer a vacina, né? Há uma redução em relação ao período de maior número de casos, uma redução hoje, mas está sempre oscilando, né? Qual é o olhar da Secretaria de Saúde para a questão da Covid hoje? É esperado. Essa oscilação ela é esperada, né, por esse contexto, porque as pessoas estão ativas, né? A nossa vida tem voltado ao normal. Então, nós temos aí o vírus, ele não desapareceu, ele continua circulando, porém com uma gravidade menor, com uma abrangência menor. Então, as pessoas continuam tendo gripe, pegando Covid, mas com uma gravidade menor, não é? Então, esse aumento de caso temporário, né, e até levando a algum aumento no número de pacientes internados, ele é esperado para essa fase em que a sociedade se encontra. E secretária, o friozinho já chegou, né? Tem uma preocupação com relação à gripe. Então, como que tá a adesão a essa vacina e também contra o sarampo? Bom, tem sido um ano muito difícil para a vacinação contra a gripe, contra o sarampo, para as outras vacinas que não são a Covid-19, não é? Então, a vacinação contra a Covid trouxe para a população uma falsa sensação de que eu estou com o esquema vacinal completo, e isso não é verdade, não é? O Brasil inteiro enfrenta uma dificuldade muito grande em atingir os grupos prioritários para a vacina contra a gripe e também contra o sarampo, né? Haja vista o número de casos aí no mundo, o quanto aumentou, né? São 79% de aumento do número de casos de sarampo registrados. Então, essa falsa impressão de que, como foram várias doses da vacina contra a Covid-19, essa falsa impressão de que a pessoa não precisa mais receber nenhuma dose de vacina, mas a gripe H1N1, a gripe comum, ela também é uma doença grave, causa hospitalização, pode levar principalmente os nossos idosos à morte. Então, nós precisamos aumentar a cobertura vacinal. Nós estamos num momento muito difícil, o país está num momento difícil de cobertura vacinal contra a gripe. Nem mesmo os nossos idosos, que sempre tiveram uma adesão muito importante na vacinação, os profissionais de saúde, que sempre foram exemplo na vacinação, nesse ano de 2022 estão com uma cobertura vacinal baixa. Isso nos preocupa imensamente, porque o profissional de saúde precisa estar protegido, né? As forças de segurança também, apesar de terem começado a vacinação um pouco depois dos demais grupos, mas
também estão com uma cobertura vacinal baixa. E esses grupos são os grupos prioritários porque eles são de suma importância na proteção contra a doença. E o que a Secretaria está fazendo para tentar ampliar a cobertura vacinal no público-alvo? A Secretaria de Saúde tem trabalhado nos horários alternativos. Então, além de oferecer a vacina na unidade de saúde, como já é de costume, no horário comercial, nós temos trabalhado todos os finais de semana, praticamente todos os finais de semana, em pontos diferentes da cidade. Nós estamos atuando em todos os eventos, nos diversos objetivos, eventos do social, eventos do esporte, da Secretaria de Cultura, tem sempre um posto de vacinação instalado e sempre pessoas conversando e fazendo convencimento da população para receber as vacinas aí. Um bom exemplo disso foi a Páscoa Encantada, né? Que nós fizemos aí mais de 1.300 doses de vacina contra a gripe num único sábado. Então, o que a Secretaria de Saúde tem feito é levado a vacina contra a gripe, contra o sarampo, porque o foco são essas duas doenças nesse momento, nos diversos pontos da cidade, inclusive com o carro da saúde, o furgão, o carro móvel, né, que é aquele consultório móvel que nós temos. O município tem 2 consultórios móveis e eles têm ficado em diversos pontos da cidade aí em horários alternativos para poder chamar a atenção da população para a vacina. E os interessados fazem a vacina ali na hora. E, secretário, outro foco de atenção nesse momento é o movimento nos postos de saúde por pessoas que deixaram de ir na época da Covid, né, no ponto alto da doença, e agora estão voltando para tratar outras doenças. Tanto que a UBS da SECAP teve seu horário de funcionamento ampliado até a noite. Há uma previsão para que outras unidades também tenham esse horário estendido à noite? E quais seriam elas? Quando exatamente? A Secretaria de Saúde, nesse momento, trabalha num estudo de viabilidade para abertura de novos postos para atendimento até às 22 horas. Então, dos grandes polos, nas áreas maiores, né, conforme a expansão urbana aqui do município. Então, existe a previsão de abertura de outros postos que nós ainda não temos quais áreas serão privilegiadas com esse serviço, mas eu quero chamar a atenção da população aqui de que o posto da SECAP, ele faz o atendimento até às 22 horas para o morador daquela região, né? Então, tem muita gente aí pegando o comprovante de endereço do pai, do sogro, de algum parente e indo após as 22 horas para pedir o atendimento lá no posto de saúde da SECAP. E esse não é o objetivo dessa organização que nós estamos propondo aqui para o município. O objetivo é que cada área seja responsável pelos pacientes daquele bairro. Então, o SECAP está aberto até as 22 horas, cada vez mais nós vamos agregar serviços neste horário estendido. A ideia é que o posto trabalhe das 17 às 22, da mesma maneira que ele trabalha das 7 da manhã às 17. Então, que o dia todo o posto ofereça os mesmos serviços. O paciente que vai para receber, ele vai para uma consulta médica e recebe a medicação às 7h30, 8 horas da manhã, ele também vai passar pela consulta médica, agendada ou não, às 7 horas da noite e vai sair de lá com a sua medicação, com o seu cuidado de enfermagem, da mesma maneira. O nosso planejamento para a SECAP é que nos próximos meses a gente possa levar a vacina do adulto, da criança, também para esse horário estendido e todos os demais serviços, os grupos. Por exemplo, existe o planejamento do grupo antitabagismo, passar a funcionar também no horário noturno para privilegiar aquele trabalhador, né? Cuidar da saúde do homem após as 19 horas. Mas para isso a gente precisa do entendimento da população. O paciente da Morada do Sol, ele não pode sair da Morada do Sol para receber o atendimento lá na SECAP, porque ele não faz parte daquele território, né? Existe um outro planejamento para a Morada do Sol, existe outro planejamento para a Zona Norte,
Mas o nosso apelo aqui é para que as pessoas entendam o modelo que está sendo implantado. O objetivo da SECAP, do posto da SECAP trabalhar até as 22 horas, é fazer com que a gente tire o atraso que a pandemia trouxe, né? Nos obrigou a ter nesse momento. Então, tirar o atraso da pandemia e fazer com que a gente diminua o horário, o acúmulo de pessoas no AOC e na UPA. Esse é o objetivo da gente fazer o SECAP trabalhar até as 22 horas. E isso vai acontecer em outras áreas, as áreas que têm uma abrangência maior, uma maior concentração de pessoas na nossa cidade, né? E esse atraso, essa demanda reprimida, né, que ocorreu em função da pandemia, também tem feito com que as pessoas procurem mais o hospital, na dificuldade às vezes de conseguir um atendimento no posto de saúde. Como é que vai ser a estratégia da Secretaria para conseguir normalizar? Se bem que é difícil a normalização na área da saúde, mas deixar um fluxo mais normalizado de atendimentos nos postos de saúde, no pronto-socorro. A gente precisa ressaltar aqui que a saúde suplementar, a saúde, os convênios, o paciente que tem convênio, ele também está enfrentando uma dificuldade grande para conseguir um agendamento eletivo, uma consulta médica. O paciente de convênio também está enfrentando uma dificuldade para conseguir um atendimento no pronto-socorro nos hospitais particulares. Isso tudo porque a pandemia trouxe essa urgência no atendimento médico, né? Então, a estratégia aqui é aumentar o horário de atendimento, aumentar o número de profissionais. O Hospital Dia, por exemplo, tem realizado cirurgias até no horário estendido. O Hospital AOC tem trabalhado até as 22 horas nas cirurgias. Então, a ideia é que a população agora tenha uma compreensão do momento que nós estamos vivendo na saúde como um todo, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, né? Que é um momento difícil porque todos os procedimentos de saúde ficaram represados durante 2 anos. Então, cada um de nós precisa fazer uma autorreflexão aí e entender se o caso é realmente urgente para procurar o atendimento médico, ou se pode esperar o atendimento eletivo, mesmo que ele demore um pouco mais, né? Por exemplo, as consultas de rotina, nesse momento, aquelas que não puderem ser realizadas como eram antes da pandemia, que as pessoas tenham um pouco de calma e paciência para que possam ser atendidos primeiro aqueles pacientes que mais precisam, os crônicos, né? Que a gente precisa ter um olhar especial, os diabéticos, né? Os pacientes, os dialíticos, aqueles pacientes que precisam do atendimento de rotina e que precisam de um prazo curto para o atendimento, que eles possam ter essa atenção especial. E o recado mais importante aqui é que as unidades básicas de saúde estão com médicos com agenda aberta das 11 da manhã às 5 da tarde. Então, aquele paciente que tem um problema de saúde importante, né, que não é querer, é precisar, aquele paciente que precisa do atendimento médico, que procure primeiro a unidade de saúde do bairro, porque nós temos médico com agenda aberta das 11 da manhã às 5 da tarde. Não necessariamente esse paciente vai ser atendido no dia, ele pode ser agendado para o dia seguinte ou para 2 ou 3 dias depois, mas se o caso for realmente importante, ele vai ser atendido no mesmo dia, mesmo sem ter agendado a consulta, né? Eu também quero chamar a atenção que o SUS trabalha de uma maneira diferente da saúde suplementar. O SUS trabalha com o atendimento à classificação de risco, né? A demanda espontânea. Então, as enfermeiras, elas têm um papel importantíssimo na triagem do paciente. Aquele paciente que precisa de atendimento no mesmo dia, ele vai passar pelo acolhimento, pela classificação de risco e ele vai ser encaixado rapidamente na unidade. Mas aquele paciente que tem eu estou com uma dor nas costas há 15 dias, piorou de ontem para hoje,
esse paciente ele vai ser agendado rapidamente, mas não no mesmo dia, né? Então ele vai passar pelo crivo, pelo critério da classificação de risco, que é um protocolo internacional, né, de classificação de risco. Não é aquela enfermeira da unidade de saúde, aquela enfermeira do posto que vai dizer, que vai definir se aquele paciente pode ser atendido agora ou não. Ela vai aplicar um protocolo que é aplicado no mundo inteiro, para definir quanto tempo aquele paciente pode esperar para ser atendido. Agora, nós precisamos da colaboração da população, né, da empatia da população, tanto na saúde privada, na saúde suplementar, quanto no SUS, para que a gente possa realmente dar atenção nesse momento para os problemas mais importantes. Nós estamos ampliando todos os serviços, desde do centro cirúrgico, passando pelos exames, pelos especialistas e pelas consultas na atenção básica, exemplo do que está acontecendo aí na CECAP, né? Mas mesmo assim nós temos 2 anos de atraso, então a gente precisa contar com o apoio da população. Pronto-socorro, gente, pronto-socorro é um local para urgência. Aquele recurso do pronto-socorro é um recurso raro, um recurso caro. Não é um recurso para dor nas costas, não é um recurso para unha encravada. Isso acontece. Tem pessoas que ficam esperando lá na porta do pronto-socorro, passam pela classificação de risco e ficam esperando muito tempo, porque eles não deveriam estar lá. É um procedimento que tem que ser feito lá na unidade básica de saúde. E se houver algum problema lá na unidade básica, reclama aqui na ouvidoria, que a gente vai averiguar, apurar o caso. Mas a gente precisa entender que o pronto-socorro é um ambiente preparado para o infartado, para aquela dor no peito não específica, para uma suspeita de AVC, né? Para aquele acidentado que vai mobilizar várias especialidades no mesmo momento para o atendimento, para aquele bebê que está com um quadro aí de bronquiolite, que tem acontecido muito nessa fase do ano, sazonalmente, né? Que todo ano acontece. Então, a gente precisa deixar o recurso do pronto-socorro para aqueles problemas que são do pronto-socorro. O restante é para ser atendido lá no seu bairro, na unidade de saúde. É lógico que após as 17 horas, aquelas unidades que estão fechadas, né? Aqueles bairros que não têm a unidade com horário estendido, se o problema for realmente importante, precisa procurar atendimento médico ou na UPA ou no AOC. Mas se pela análise do quadro, você está com um problema já há 2 ou 3 dias, está no mesmo patamar, espera o dia seguinte e passa na unidade básica de saúde, que a gente tem médico das 11 às 5 com a agenda aberta. Além dos médicos de família, né, que é o médico que conhece o bairro e que já faz o atendimento aí de rotina da população. E secretária, Indaiatuba tem muitos moradores novos, né? Como isso tem impactado o serviço, vindos de outras cidades, outros estados até? Como isso tem impactado os serviços de saúde? Tem impactado de maneira assustadora. Por quê? O problema não são os moradores, aquelas pessoas que vêm de outros municípios para residir em Indaiatuba. Porque Indaiatuba tem um planejamento até 2035. Então, nós sabemos as áreas de expansão urbana, sabemos onde o município cresce e quais são os recursos necessários para o crescimento ordenado do município. Essa não é a preocupação. A preocupação é a falta de estrutura das cidades, do entorno e a falta de investimento em saúde nessas cidades do entorno, porque Indaiatuba investe mais de 30% do orçamento municipal em saúde. 78% do que se gasta com saúde aqui no município vem dos cofres municipais, do que é arrecadado aqui. Vem da eficiência da gestão da cidade. 78% de tudo que é gasto em saúde nessa cidade, e isso representa 30% do orçamento deste município é aplicado em saúde. Isso não acontece nas cidades vizinhas, né? Nas cidades da região.
nem só nas cidades da região, porque nós recebemos pacientes de outros estados e de outras cidades, e cidades grandes, né? Que até com uma distância grande. Então, isso faz com que nós não consigamos, isso dificulta o nosso planejamento. Se você tem médico e tem equipamentos públicos para atender uma cidade de 300 mil habitantes, quando você acaba recebendo um número maior de pessoas, um número maior de cidades, você acaba dividindo o recurso num número maior de pessoas, e isso é muito prejudicial.